Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xavier Code. O professor Samuca mais uma vez, já um pouco rouco de tanto falar aqui de alocação de memória, de vetores, mas a gente ainda tem um pedaço dessa aula para falar, então vamos continuar aqui o nosso assunto. No vídeo passado a gente viu a primeira forma de alocar na memória dinâmica, que foi o malloc, e agora a gente vai ver o comando irmão desse, que é o calloc, que tem quase que a mesma cara, só que com um comportamento um pouquinho diferente. Então, olha, o calloc basicamente ele vai também alocar um bloco de bytes consecutivos na memória heap, porque trata-se também de um comando de alocação dinâmica, porém ele vai inicializar todos os valores com o zero do tipo daquele bloco que você quer alocar. Então, por exemplo, vamos supor que você quer alocar um bloco com um vetor, né, de 10 inteiros. Então, por padrão, o calloc ele vai colocar o valor zero lá. Enquanto que aqui no malloc, eu até esqueci de mencionar no slide passado, no malloc ele aloca esse bloco, mas ele deixa o lixo lá, não há nenhuma atribuição. Tem um lixo de memória lá. Já no calloc, para evitar que você acesse coisas que não foram atribuídas, valores que não existem, né? Aquele lixo de memória que acontece quando a gente aloca sem atribuição de valores, o calloc ele já fala, beleza, você quer alocar um bloco de tantos elementos de um dado tipo, eu já vou colocar o valor zero de cada tipo. Então, por exemplo, no caso do inteiro seria o zero, no caso do float seria o 0.0, no caso de ponteiros, que dá para a gente alocar um vetor de ponteiros, por exemplo, a gente vai ver isso depois, seria o null. No caso de strings, eu não sei ao certo o que seria, para ser bem sincero, mas é o zero de cada tipo. Seria basicamente isso. E a estrutura da função ela é um pouquinho diferente. Enquanto no malloc você fala, olha, eu quero alocar na memória malloc, aloque para mim na memória heap n elementos do tipo, né? No caso, por exemplo, um float, 5 floats, eu tenho que passar a quantidade de bytes total desse blocão de memória que eu quero, ou seja, 5 vezes o tamanho, por exemplo, n igual a 5, né? 5 floats, ou seja, 5 vezes o tamanho de um float, para saber o total do tamanho do vetor em bytes, né, que eu quero, ou seja, o tamanho do bloco total de elementos que eu preciso. Aqui é uma nomenclatura que eu gosto mais. Você vai passar dois parâmetros. Você passa a quantidade de elementos que você quer e o tamanho desses elementos, né, de cada um dos elementos individualmente. Então, nesse caso aqui, suponha que a gente queira fazer uma alocação. Eu vou seguir a mesma coisa do float. Né? Suponha que eu quero alocar, né? Alocar na heap, ou seja, dinamicamente, alocar na heap um vetor de 5 floats, por exemplo. Se eu quero fazer isso usando o calloc, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente falar, sistema operacional, eu quero aqui então alocar 5 elementos de qual tipo, de qual tamanho, né? Cada um dos elementos, do tamanho size of, do tamanho de um float. Aí você pode falar uma coisa que talvez eu não falei lá no vídeo passado. Você pode falar, Samuca, mas a gente sabe que o tamanho de um float é 4 bytes. Eu poderia colocar então 5,4 ou até aqui. Eu poderia colocar 5 vezes 4 ou até mesmo colocar um valor direto 20 aqui no caso do malloc. Poderia, só que isso não é indicado porque, novamente, os programas que você codifica ele tem que ser o mais portátil, né? Talvez, né? Portátil seria a palavra certa. O mais portátil possível entre as arquiteturas de computadores. Então, se você tem uma arquitetura mais antiga, onde o float, por exemplo, vale a 2 bytes, o inteiro vale a 2 bytes, vai dar problema quando você fizer isso. Então, você vai desperdiçar memória. Do mesmo jeito, se a tua arquitetura inteira vale a mais, sei lá, 8 bytes, vai ter problema, tá bom? Então é por isso que a gente deixa de forma mais relativa, né? Relativizando o tipo mesmo de dado, por isso que a gente usa o size of. Então nesse caso aqui a gente tem uma nomenclatura passando dois parâmetros ao invés de um, e aqui é um parâmetro mesmo, tá? Que seria o tamanho total, aqui no malloc é o tamanho total do bloco, ou seja, no caso de vetor seria o tamanho total do vetor, né? Então, sim, um vetor de 5 floats seria 5 vezes float. Aqui você passa em dois parâmetros. Você passa o número de elementos do bloco e o tamanho de cada um dos elementos. Então, é isso que a gente passa. Então, suponha que é um float. Novamente, o calloc, assim como o malloc, ele vai retornar para nós o endereço base do primeiro elemento desse bloco, ou seja, o endereço base do bloco, o endereço do primeiro elemento desse bloco. Aí, se é o primeiro elemento, por exemplo, se fosse o float, então eu estou passando o endereço de um float, ou seja, eu estou passando um ponteiro para aquela região. E para fazer o ponteiro, eu tenho que armazenar esse endereço aqui num ponteiro, né? Então eu tenho o V, que é um ponteiro. Então vamos fazer a mesma brincadeira aqui, deixa eu fazer de maneira mais bonitinha. Então vamos supor que, olha,
Ô, Kalok, aloca para mim um bloco de memória, já colocando o valor 0, já vou mostrar aqui para vocês, com 5 elementos float, ou seja, 5 elementos de um tamanho de um float. Até vou colocar o float aqui de uma outra cor. Então, vou deixar um espacinho aqui. Então, eu vou fazer até um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui, sei lá, vamos colocar aqui de laranja. Vamos colocar aqui o tamanho de azul. Fica mais bonitinho. Então, um float aqui assim. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Ele vai na região de memória. Ele vai alocar 5 posições. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e o 4. Cada uma dessas posições tem 4 bytes, tá? 4 bytes, que é igual ao tamanho size of float, o tamanho de um float, é isso que tem aqui. Aí o que a gente está fazendo? A gente está alocando então esse blocão aqui de memória, ó, contígua, então a gente está fazendo isso, esse bloco aqui de memória. Então, vamos acertar os endereços, como é 4 bytes, então o próximo é 204, 208, 212 e 216. É isso que a gente tem. O que está acontecendo aqui? O Kalok, assim como o malloc, ele retorna o endereço base desse bloco, ou seja, o endereço do primeiro elemento aqui, que é o H200. Então, ele está retornando para nós o quê? Um ponteiro para esse tipo de dado, né? Qual que é o tipo de dado? É um float, nesse caso hipotético. Então, é um float aqui, pointer, um ponteiro para um float, que é o endereço disso. E ele está guardando isso onde? Ele está guardando isso numa variável v, que é um ponteiro. Se ela está guardando o endereço de um float, então ela é um ponteiro para um float. O v, como todas as outras variáveis, ele é guardado aqui. Vamos colocar que o v também sei lá, é aqui, né? O v, ele é armazenado na stack, na primeira região disponível da stack. Ah, uma coisa que eu esqueci aqui, tá? Quando a gente usa o Kalok, é usado o 0 de todos os tipos. Então, aqui como se fosse 0.0. Ele já instancia para nós esses valores. É retornado para o ponteiro o endereço base. Então, tem aqui o H200, né? Teria aqui o H200. Ou seja, o V está apontando para cá. É isso que está acontecendo para o primeiro elemento. E uma coisa que eu não mencionei, que é muito importante, que eu não mencionei no vídeo passado, que deu uns 30 minutos no vídeo passado, mas é muito importante, é que uma vez que a gente fez isso, alocamos um vetor dessa forma, agora, se a gente fizesse, por exemplo, um V3, o que vai acontecer? Agora que você sabe a aritmética de ponteiros, internamente, o que vai acontecer? Se eu quero fazer isso, o sistema operacional vai falar, opa, ele quer acessar o conteúdo de V, mais o deslocamento de 3 elementos do tipo de dado que o V, que é o endereço, né, do V, está armazenando. Então, em outras palavras, qual que é o valor do V aqui? O V é H200, que é o valor que o V guarda, né? O V, nesse caso, guarda aqui dentro, né, nessa caixinha. O endereço de V, nesse caso, ele é diferente, ele é igual a S100, né? O endereço do V, ele é diferente. Por isso que a alocação estática e dinâmica é um pouquinho diferente. Enquanto na estática, já eu volto nela, o endereço do V é igual ao V, na dinâmica não. O V é um ponteiro de fato. Se é um ponteiro, ele possui um endereço próprio, que é o H100. Deixa eu até colocar aqui de... Opa, deixa eu colocar aqui de outra cor. Não está indo aqui, talvez agora vá. Vamos colocar aqui de vermelho. Qual que é o endereço, então, do V? Ele é o H200, que é onde que ele está apontando. Então, olha só que interessante. Quando eu quero acessar o V3, isso aqui é igual a isso, ó. É igual a eu falar que eu quero o conteúdo do V mais 3 deslocamentos do tipo de dado. Então, vamos lá. O V, ele está guardando esse H200, né? Ou seja, ele está apontando para cá. Qual que é o tipo de dado que eu tenho aqui? Qual que é o tipo de dado que está sendo armazenado nessa caixinha aqui? É um float, certo? Qual que é o tamanho do float? A gente sabe que é 4 bytes. Então, internamente, quando a gente faz isso, o que está acontecendo? Quando a gente acessa assim, ó, V de 3, internamente o sistema operacional também vai saber fazer o seguinte, olha, vá no endereço base desse bloco de memória, que é o H200, e
coloque para mim um deslocamento de 3 posições do tamanho do tipo de dado dele, ou seja, o tamanho, nesse caso, de um float. Então, vai ser H mais 3 vezes 4, que é 12, ou seja, vai ser H212, que é o V3 aqui, ó. Exatamente aqui, ó. H212. Então, quando a gente faz dessa maneira, a gente está acessando justamente aqui, né? Vamos colocar até de verde, né? Quando faz dessa maneira, o que a gente está acessando é justamente a caixinha que está aqui dentro, ó. É isso que está acontecendo internamente. Então, é por isso que é legal você saber a aritmética de ponteiros, para saber o que acontece por debaixo. E tudo isso aqui que acontece por debaixo dos panos, tá? Então, tanto na memória estática quanto a dinâmica acontece dessa forma. A diferença é que na alocação estática de um vetor, por exemplo, você aloca na stack, deixa eu voltar aqui, ó, você aloca na stack todos os valores, então S aqui na minha representação vem de stack, tudo sequencial na stack, e não existe um ponteiro explícito. O que acontece é que o V, nessa declaração aqui, ó, o V é como se fosse um ponteiro, mas ele de fato ele não é um ponteiro porque o endereço da variável é igual ao endereço de onde ela aponta. Isso não acontece no ponteiro. Isso não acontece nos ponteiros normais. Agora, já na declaração, na alocação dinâmica, onde eu aloco um bloco de memória na memória heap e eu só tenho acesso a ele via ponteiros. É isso que acontece. Eu só tenho acesso a esse bloco via ponteiros. Então, quando eu faço isso, e eu acesso, por exemplo, um V de 3, eu tenho exatamente essa mesma coisa aqui. É isso que está acontecendo, tá bom, pessoal? Então, para fazer um sumário, antes de eu falar do... aqui que está, né, um exemplo, né, que acontece. Fazer um sumário antes de eu ir para o free de desalocar, e aqui eu já mostro para vocês, eu vou codificar um pouquinho para vocês também agora. Então, novamente, todas as variáveis são armazenadas na memória stack. Só que podemos muitas vezes querer armazenar coisas na memória heap, que acontece quando a gente não sabe o tamanho que a gente quer, ou a gente quer alocar coisas lá em tempo de execução, ou a gente quer usar o espaço que é muito maior que na stack. Nós temos basicamente duas formas para alocar lá, usando o comando malloc e o comando calloc. Basicamente é isso. Essas duas funções, elas alocam coisas na memória heap. Então elas vão lá de formas diferentes, ela aloca um bloco de memória contígua lá de quantidade de elementos que a gente quer. O comando malloc espera que eu passe o valor total do bloco, e o comando calloc, que é um parâmetro só, e o comando calloc espera que eu passe 2 parâmetros, o número de elementos e o tamanho de cada um desses elementos. No caso do calloc, ele coloca um valor 0 do tipo de dados que você quer alocar por padrão. Se for um int, ele vai colocar um 0 em cada um desses elementos. Ele vai zerar tudo lá para nós. Tá bom? É isso que vai colocar. Vai setar todos os bytes como 0. É isso que acontece. Né? Todos os bytes não, todos os bits como 0. É isso que acontece. Muito bem. E ambos os casos, eles retornam um endereço base do bloco, né? Ou seja, o endereço do primeiro elemento daquele bloco de memória alocado. E nós só conseguimos acessar essa região de memória heap através de ponteiros. Porque como a gente tem um endereço lá, a gente só consegue acessar aquela região de memória heap através de ponteiros. Na memória stack, nós conseguimos acessar diretamente pelas variáveis, que todas as variáveis são declaradas lá. Já na memória heap, não. Memória heap, nós só conseguimos acessar lá, acessando os endereços daquela região, né, via ponteiros. É isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês agora, então, aqui uma diferença. Deixa eu codificar e depois a gente codifica mais algumas coisas aqui. Então, deixa eu codificar aqui. Eu estou na pasta de programas. Vamos colocar aqui, então... vamos ver aqui, então, alocação. Então, alocação estática e dinâmica. Ponto C. Vamos fazer isso. Então, int main abre e fecha. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais legal para vocês. Return 0. Eu vou importar aqui o include stdio. E uma coisa muito importante que eu não falei é que as funções calloc e malloc estão na stdlib, que a gente já usou em vídeos passados. Mas aqui, ó, contém o null, calloc, malloc, free também, que a gente vai ver já já. Isso aqui contém aqui. Muito bem, eu vou fazer uma primeira declaração aqui, ó, alocação, na verdade, alocação de um vetor estático. Memória stack. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, eu vou chamar de v_stack de 5 posições.
e eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor, sei lá, vou colocar o valor 10, 0, 10, 20, 30, 40. Vamos colocar dessa forma aqui. É isso que eu vou fazer. E aqui eu já vou imprimir para vocês. Então aqui eu vou usar o puts, que o puts, diferente do printf, ele só imprime uma string e não tem como você montar sua string aqui. Então eu só vou colocar algo como, sei lá, vetor estático. Vetor estático dessa forma, ele já pula uma linha por padrão. Vou fazer meu for aqui, então vai ser um int, o int igual a 0, i igual a 0, né? I menor que 5, i mais, e o que eu vou imprimir aqui vai ser o seguinte, eu vou dar um printf, vou imprimir para vocês aqui, ó, o endereço do elemento do vetor stack. Vou chamar só de v de s, tá? V de s, aqui, ó, vs vai ser vetor estático, para facilitar aqui, ó. Então eu quero imprimir a vs, aquele não é isso, né? Eu quero o endereço. Então eu quero imprimir o endereço do vetor s nessa posição, então eu quero o endereço. Primeiro eu estou passando o i, né? Ele vai substituir aqui, né? Seria isso, né? O endereço de v de i, é isso que eu quero. Só que para imprimir bonitinho eu tenho que substituir o i por um inteiro, que é o valor do i mesmo, que vai aqui. Depois, como eu quero imprimir o endereço, isso aqui vai ser um %p, é o endereço que eu quero. Então aqui vai ser o endereço do v de s na posição i. Aí eu quero imprimir o valor v de s na posição i, é isso que eu quero, né? Então, ao invés de usar string i, eu vou usar o que tem de fato na variável i, que vai ser isso. E eu quero imprimir o vs de i, que é um valor final, é isso que eu quero. Aí isso é um inteiro, então vai ser um inteiro aqui, eu vou pular uma linha. Então é isso que eu estou fazendo. Aí eu vou usar um puts sem nada para pular uma linha, posso fazer isso. Se eu botar um --n, ele vai pular duas linhas. Então ele pula uma linha por padrão, --n pula uma segunda linha. Vamos fazer dessa maneira. Então vamos executar só para ver se está compilando o nosso programa. Então o GCC é nosso compilador. Compila para nós o programa alocação estática e dinâmica, .c. Gera para nós o programa alocação estática e dinâmica sem o .c. Deu um erro aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Está esperado menor a... Aqui tem um erro, né? Ó, eu coloquei vírgula e é ponto e vírgula. Tá vendo o erro aqui? Ó, tem um erro. Ó. Não é vírgula, é um ponto e vírgula. Porque ele está entendendo que aqui eu queria inicializar. Quando você passa... você passa vírgula aqui na primeira parte do for, né? Lembrando, né? A primeira parte do for, o for tem tem alguma coisa aqui, ponto e vírgula, alguma coisa aqui, ponto e vírgula, alguma coisa aqui. Essa primeira parte são as inicializações das variáveis que você vai usar, aqui são as condições e aqui são incrementos, basicamente isso, dentro do for. Só que aqui você pode inicializar mais que uma variável, e aqui você pode ter mais que uma condição também. Então, quando você para inicializar mais de uma variável, você coloca vírgula, mas não é ponto e vírgula que eu quero. Então tinha esse erro aqui. Agora foi, então vou dar um ponto barra, como que é o nome mesmo do programa? É alocação dinâmica, alocação estática e dinâmica. Bom, tá aqui, ó. Então, vetor estático. Aqui vamos imprimir um negócio de novo, né? Vamos imprimir o v, ó, só para vocês verem a diferença, né? Vamos imprimir o endereço do v, que é o nosso pseudo ponteiro, não é um ponteiro, né? Ele é estático, ele não é ponteiro. Vamos imprimir o próprio v. Vamos imprimir aqui o próprio v. E eu vou pular aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Vamos compilar de novo. E deu erro. O que deu erro aqui? É VS, não é V, desculpe. Não é V, é VS. Então tá aqui, VS. Deu erro de novo. Esqueci de colocar alguma coisa. Deixa eu ver qual que é a linha. Tá aqui V de novo. Eu não salvei? Acho que eu não salvei. Agora vai. Não foi. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando ponto e vírgula aqui. Esse amor que tá errando hoje, hein? Vamos lá. Acho que agora vai. Foi. Então, alocação estática e dinâmica. Beleza. Ó, a gente tem aqui, ó, tem dois S's aqui, ó. Vou apagar esse S aqui. Vamos compilar para ficar bonitinho e vocês verem. Compilei e executei de novo. Ó, a gente tem a variável v, que é o nosso vetor estático de 5 inteiros, né? 5 posições de inteiro. Então, o endereço da variável vs é o final B0, que é exatamente o que vs guarda, o nosso pseudo ponteiro, que é igual ao endereço do seu primeiro elemento. Então, isso é um caso muito particular da memória de alocação estática de vetores, tá? De arrays. Isso a gente vai ver que não acontece na alocação dinâmica. Começa no B0, então são
são blocos, são elementos inteiros, né? Então 4 bytes, B0, B4, B8 e assim por diante. Está funcionando. Vamos fazer agora a nossa alocação dinâmica. Alocação, vou colocar aqui, ó, alocação de um vetor dinâmico usando malloc. Então está na nossa memória heap e depois a gente faz com o calloc para vocês verem a diferença. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, olha, eu quero usar o malloc, né? Deixa eu passar para cá. Então eu vou falar o seguinte, olha, sistema operacional, vá na minha memória heap, ou seja, malloc, e aloque para mim 5 elementos lá do tamanho de um inteiro. Então é um parâmetro só que eu uso no malloc, então o tamanho de um inteiro, size of int. Então aqui ele vai passar 5 vezes o tamanho de inteiro, ou seja, ele vai passar 5 vezes 4, 20 bytes, então ele vai alocar na memória heap um bloco de 20 bytes contíguos lá. E ele vai retornar o endereço base desse bloco. Se ele retorna o endereço base desse bloco, ele retorna então o endereço para um valor. Se o valor que vai estar lá é um inteiro, é o endereço de um inteiro, ou seja, é um ponteiro. E para isso eu vou armazenar no quê? Em um ponteiro também, que eu vou chamar de VH de heap e vou colocar malloc aqui, ó. VHMal, que é do malloc, tá? É um vetor na memória heap, mas é alocado com malloc. É isso que eu quero. Ponto e vírgula aqui. Isso vai dar certo. E aqui, ó, todos os elementos possuem lixo de memória. Lixo de memória. Que é aquilo que a gente viu que tem resquícios lá de outros trechos e tal, então possui um lixo de memória lá. Vamos colocar aqui bonitinho. É esse que possui. Então, eu poderia aqui simplesmente fazer... vamos copiar a mesma coisa aqui, ó. Eu vou copiar o mesmo trecho do que está lá, ó. Eu vou até aumentar aqui, ó, para... não consigo aumentar tudo? Consigo. Vou até aumentar aqui, depois a gente vai lá para o código, só para vocês verem tudo inteiro, né? Então, ó, eu copiei o mesmo trecho que está lá em cima, só que ao invés de VS, eu quero imprimir o VH. Então, eu quero fazer a mesma impressão do endereço de memória de cada um, e de cada elemento, e eu quero o valor de cada um desses elementos que está na memória heap. Mas eu também quero imprimir o que está no ponteiro, então eu vou fazer exatamente, só que ao invés de VS vai ser VH do mal, né? Ó. Aqui é VHMal, que é com malloc. Aqui também eu quero imprimir o endereço do ponteiro e o valor que esse ponteiro está apontando. Vou fazer isso. Então agora a gente compara. Se você não entendeu, pausa, pega esse código que está no repositório, dá uma estudada e volta. Então, basicamente, o que eu estou fazendo, eu estou agora fazendo aqui, ó, vetor dinâmico, né? Faltou fazer isso aqui, ó. Vetor dinâmico com malloc. É isso que eu estou fazendo. Dinâmico, vamos tirar o acento. Então, estou declarando do jeito que a gente aprendeu. Eu estou imprimindo o endereço do ponteiro que ele tem, né? O valor que ele está apontando, e o endereço de memória de cada um dos elementos na memória heap que foi feito. É isso que eu estou fazendo. Muito bem, compilamos aqui. Vamos executar esse camarada aqui. Bom, aqui a gente viu e tá na parte estática está tudo certo, mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisinha. Olha só, a gente tem aqui nós temos com final C3, C0, né? Ó, C3, C0, C3, C0, C3, C4 e assim por diante. Olha só, a gente tem o nosso vetor VHMal, nosso ponteiro, na verdade, que é um vetor dinâmico que é representado por um ponteiro, né? O ponteiro que acessa a região da heap, né, dinamicamente. O VHMal, ele está alocado em qual lugar? Ele está alocado na região C3B8. Ele está aqui, ó, C3B8. E olha só o endereço, ó, olha só o padrão, ó, começa aqui do vetor normal, do VS, do estático. Começa, ó, SFF, CK29, 8C30. Muito bem, tem esse começo. O meu ponteiro, eu falei para vocês que todas as variáveis, inclusive ponteiros, estão armazenados na stack. Ele também está armazenado na stack. Olha só, ele está armazenado porque, ó, olha o padrão de endereço dele, ó. S7FFCA298C3B8. É exatamente o mesmo começo do vetor de todos os elementos do vetor estático que eu declarei, que estão tudo na stack. Mas agora, olha só onde o ponteiro VHMal está apontando. Ele está apontando para uma região de memória que segue um padrão de endereços bem diferente do padrão de endereços que ele mora, da onde ele reside, né? Ou da onde o vetor estático também está.
tá bem diferente. Note que ao invés de começar com 7 FFCA, aqui está começando com 56, 014 e assim por diante. E vamos prestar atenção numa coisa, ó. Enquanto no vetor estático, a variável VS, que é o nosso pseudo ponteiro, o endereço dela é exatamente aonde ela o endereço dela é exatamente onde ela aponta, que é exatamente o primeiro elemento dela, né, do vetor. Aqui é diferente, porque aqui é um ponteiro de fato. Um ponteiro ele mora num lugar. Ele é alocado num lugar da stack, por isso que ele tem na memória stack esse padrão de memória. Só que ele está apontando para algum lugar, e nesse caso ele está apontando para um endereço de memória na memória heap, que tem um padrão aqui, ó, hexadecimal diferente. E qual que é esse lugar? Esse lugar aqui, ó, é exatamente o primeiro elemento. O primeiro é o endereço do primeiro elemento, ó, final B0, ó, 06B0. O endereço do primeiro elemento desse vetor, ou seja, o endereço base desse bloco de memórias na memória heap, que possui o valor 0. Aqui, pessoal, não há garantias. Por mais que todos os elementos aqui eu estou mostrando tá com valor 0, mesmo usando malloc, não há essas garantias. Então, você não pode contar com isso, tá bom? Não pode contar com isso aqui. Então, mas o que eu queria mostrar é que o nosso vetor dinâmico, que na prática é um ponteiro VHMAL que está armazenado, alocado na stack, porém ele guarda o endereço de memória na memória heap, ele aponta para o bloco da região da heap, né, que contém de fato o vetor, ele está pegando exatamente o mesmo valor. 4 bytes depois é o segundo elemento do vetor dinâmico, ou seja, B0 mais 4, B4, B4 mais 4, 8 e assim por diante. Eu tenho todos os elementos aqui. Então, isso foi um jeito para mostrar para vocês que a declaração das variáveis, inclusive do vetor estático, está em uma região da memória, do vetor dinâmico está em outra, porém, para chegar na heap, que é essa outra região de memória, eu só consigo fazer acesso lá via ponteiros. E eu estou acessando normalmente aqui, ó, VHMAL entre colchetes 1, VHMAL entre colchetes 2 e assim por diante. Ou seja, aqui eu estou acessando o elemento do índice 2 do vetor VHMAL que está alocado lá na heap. É isso que eu estou fazendo. E por fim, eu vou copiar todo esse trecho de código aqui. Ó, deixa eu até aumentar aqui. Eu vou copiar todo esse trecho de código, mas usando o calloc agora. Com calloc. Então, o calloc é a mesma coisa, só que eu uso o programa calloc e agora eu passo 2 parâmetros, que é a quantidade de elementos que eu estou fazendo e o tamanho deles. É isso que eu estou fazendo. Agora não é VHMAL. Veja, é a mesma coisa, só vai mudar o nome agora da variável que eu vou chamar. Vou mudar tudo de uma vez, eu vou chamar de VH_call. É isso que eu vou fazer. Salvei aqui, a gente vai imprimir o VHCall. Então, ó, é a mesma coisa, o mesmo trecho, eu só mudei a alocação aqui e agora ele garante que vai ter 0. Então, a alocação tal, garante que todos os elementos alocados do vetor, né, no caso, terão valor 0. Na verdade, ele todo bloco alocado possui bits 0. É isso que está acontecendo. Isto é isso que está acontecendo. Isto é, garante que todos os elementos alocados do vetor terão valor 0. É isso que está acontecendo lá. Vamos compilar. Funcionou. E a gente faz a alocação. Então, novamente, a gente tem a nossa alocação do vetor estático, que tem esse padrão de memória aqui. Nós temos o nosso pseudo ponteiro aqui, mas eu só quero atentar aqui para o padrão, ó, 07, FF, tal. Nós temos o nosso vetor VHMAL, que é o nosso vetor dinâmico, que é representado por um ponteiro VHMAL que mora, né? Ele está alocado na stack, porém ele aponta para a heap, que tem um endereço diferente aqui, ó, uma região de memória diferente, e todos os elementos aqui são contíguos, né? Em 4 bytes, porque nós estamos trabalhando com inteiros. E agora a gente tem o nosso vetor call aqui, ó, VHCall, que também é um ponteiro que está armazenado, como o ponteiro é uma variável, ele está armazenado, o VHCall é uma variável, ele está armazenado na stack, porém ele aponta para uma região da heap, porque tem um padrão diferente. Note que a região é exatamente a base, né, o endereço base desse bloco de memórias que ele alocou, cujo primeiro elemento termina com D0, são 4 em 4 bytes, então D0, D4, D8 e assim por diante. E o calloc, diferente do malloc, ele garante que todos os bits daquele bloco de memória alocado vão ter valor 0, ou seja, vai garantir o 0 de cada um dos tipos. É isso que ele faz.
internamente. Então, por mais que nesse exemplo o malloc também está dando valor 0, isso não é garantia. Você vai ter essa garantia apenas com o calloc. E uma última observação aqui, não estamos desalocando os vetores. Ó, não estamos desalocando os vetores dinâmicos. Tá? Não está sendo desalocado, a gente vai ver isso no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Falei bastante de novo, tá acabando. No próximo vídeo a gente tem mais um último vídeo de conteúdo ainda, que eu vou falar do free, fazer um exemplo rápido para não dar estouro de memória. Depois a gente tem um outro vídeo de exercícios, esse que a gente vai fazer já já. Então, tome um café, fique com a gente. O assunto tá longo, mas é importante, tá bom? E é muito legal. Teste aí, programe e a gente se vê no próximo vídeo.